Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Sexta-feira Santa, convidado hoje o Padre Marcos Vieira da Cunha. Padre Marcos, prazer tê-lo aqui, Padre. Meu querido irmão Zancopé, queridos ouvintes, mas que alegria, que prazer grande poder hoje, num dia todo especial para a gente, para nós, principalmente nós católicos, uma celebração tão grandiosa como é a Sexta-feira Santa, poder estar aqui partilhando com vocês esse momento tão bonito de reflexão, né? O senhor é da paróquia Mãe do Salvador, na Diocese de Santo Amaro, está correto? Isso, nós trabalhamos lá em Santo Amaro, nessa paróquia, tendo à frente nosso querido bispo Dom José Negri. Eu acho interessante, porque o senhor está na paróquia, lá na Diocese de Santo Amaro, paróquia Mãe do Salvador, e a paróquia está lá para que o senhor fosse lá, para atender aqueles... Eu já disse isso uma vez ao senhor, né? E é por aí, Zé Copé, que a gente entende a vocação, né? Sim. Não é onde eu quero, mas onde Deus me manda, e ali ser feliz atuando no que for preciso, e com prazer. Hoje nós estamos lá, e depois de 27 anos de sacerdócio, né? Uma pequena caminhadinha já, graças maravilha. a Deus. Padre Marcos, hoje é Sexta-feira Santa. Por que o calendário litúrgico não é o mesmo, se foi o Papa Gregório que determinou o estudo que fizesse este calendário que nós seguimos hoje, né? Por que o calendário litúrgico não coincide com o calendário do gregoriano? Bom, aí é verdade. Sobretudo porque nós temos que entender que no calendário litúrgico, o ano começa de maneira diferente do ano civil. No ano civil, todos nós sabemos, se inicia com o dia 1º de janeiro. E o calendário litúrgico, ele se inicia com o primeiro domingo do Advento, que é enquadrado dentro de um período mais complexo, maior, de 3 anos, que são os anos A, ano B e ano C da liturgia católica. Então, terminado esse período, começa um novo ano litúrgico. Então, geralmente, no primeiro domingo de dezembro ou no último domingo de novembro, justamente para que a gente possa celebrar sempre o Natal na mesma data, dia 25 de dezembro. E a partir de então, claro, toda a nova contagem de tempo litúrgico até terminar com a Páscoa, porque esse é o período mais importante da igreja, do nascimento de Cristo até a sua ressurreição. Então, a ressurreição, que é o último dia desse grande período, termina realmente em dias variados mesmo, né? O que é a Sexta-feira da Paixão, como nós chamamos? É o marco da Semana Santa. É claro, todos nós sabemos, você, querido telespectador, ouvinte, sabe bem disso, que a Semana Santa é o coração da fé católica, da celebração da vida de Cristo na Terra. E dentro desse período imenso do anúncio dele, da pregação do reino de Deus, na liturgia nós concentramos tudo isso na Semana Santa, que começou domingo passado, com o Domingo de Ramos, e termina agora no Domingo de Páscoa. E justamente estamos aí o quê? No meio de tudo isso que é a Semana Santa, no Tríduo Pascal. Ontem, quinta-feira santa do Lava-Pés, a instituição da Eucaristia. Hoje, a morte de Cristo na cruz. E amanhã,
o sábado de aleluia, que é a vitória sobre a morte, a ressurreição. Então, a Sexta-feira Santa é um marco, porque é uma preciosidade teológica, difícil de compreender pela razão humana, porque hoje Nosso Senhor morre para dar a vida ao ser humano. Então, é uma prova de amor como não existe nenhuma outra. E mostra que realmente quem ama não mata. Quem ama morre pela pessoa amada. Então, Jesus hoje morre por todos os que ele ama, que são todas as pessoas. Toda a humanidade é lavada, é perdoada, é santificada pelo sangue de Cristo que cai hoje na terra. Padre Marcos, o senhor fez referência à Quaresma, que está se encerrando, né? Se encerrou nesse período aí. A Quaresma tinha uma série de cerimônias, reverências e tudo mais, que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Inclusive o jejum, antes era quarta e sexta, depois ficou só na sexta-feira. Aí, e isso hoje até Sexta-feira Santa já não se preocupa, já não há preocupação de não se comer carne como era neste período que eu falei, onde a Quaresma era vista assim com muito rigor, se eu posso usar esse termo. Pode usar esse termo, meu querido irmão, mas é bom lembrarmos aos telespectadores e ouvintes que a lei não mudou. A lei da igreja continua a mesma. E nós todos nos lembramos do nosso catecismo, quando fizemos nossa primeira comunhão, onde a professora na prova nos perguntava: quais são os 5 mandamentos da Igreja Católica? E lá constava que no 4º mandamento, todo católico deve praticar o jejum 2 vezes por ano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Porque segue a tradição do próprio cânon romano, que não diz só jejum na sexta-feira da Semana Santa, no dia de hoje, mas durante todas as sextas-feiras ao longo de todo o ano. É um exercício espiritual para que o cristão possa sempre se penitenciar. Agora, em 2 dias muito particulares, esse não tem nem como fugir. A quarta-feira de cinzas na sexta-feira santa ainda é um costume muito forte que a maioria ainda consegue praticar. Mas me lembro aí, recentemente, Dom Paulo Evaristo Arnes era o nosso bispo aqui em São Paulo, né? Cardeal arcebispo de São Paulo, é. Cardeal e tal. Mas ele, uma sexta-feira, ele falou: está liberado, o católico pode comer carne, as pessoas passam fome e não vai se privar se tiver a oportunidade de comer carne na sexta-feira santa. Então, um cardeal, não é, diz isso e eu fiquei confuso. Porque houve um motivo, né, para que o cardeal, naquela época, pudesse se utilizar desse subterfúgio, porque realmente havia uma exploração muito grande com relação ao peixe, que é a opção do consumo no dia de hoje. As pessoas trocam, sim, as pessoas, claro, como nós, eu, você que seguimos a santa tradição, troca a carne vermelha pelo peixe. E naquela ocasião, quando o cardeal disse isso, o peixe estava num preço assim exorbitante, absurdo. E o povo mais humilde, o povo mais simples, não tem como comprar peixe, bacalhau, num dia como hoje, aos preços exorbitantes que estavam. Não é todo mundo que pode fazer uma bacalhoada no dia de hoje. Então, o cardeal sensível, sobretudo aos menores, aos mais humildes, aos mais pobres, determinou mesmo isso, e na autoridade que ele tem, da igreja local de São Paulo, determinou. Agora, a confusão que se cria é essa, mas a igreja como um todo? Não, a igreja como um todo permanece com a lei geral para todos. Sim. Mas o cardeal tem a liberdade, como teve naquela época, de determinar isso por uma grave situação emergencial maior. Porque a questão não é só comer ou não comer carne. A intenção é mais penitencial, é uma sensibilidade que a pessoa tem de fazer uma penitência, de fazer uma mortificação, de fazer um sacrifício. O pessoal acha que a vida já é uma penitência, já é um sacrifício. Não vou dizer que não é, mas não pode substituir a nossa vida, o nosso dia a dia, não substitui uma penitência que a gente faça por amor, que a gente chama de algo a mais, por amor a alguém que merece o nosso algo a mais. Então, a penitência, o sacrifício, a mortificação é necessária.
como naquela época, já que você mencionou bem, Zancopé, me lembro bem naquela ocasião, causou uma certa confusão, que as pessoas pensaram que era a igreja toda que liberou, então não precisava mais fazer jejum de carne, aquela coisa toda. Procuramos esclarecer bem essa questão. No dia de hoje, Sexta-feira Santa, continua sendo proibido o consumo de carne vermelha. Deve ser substituída por exemplo, peixe. Mas a intenção fundamental era essa, que ninguém use de um período sagrado de penitência para explorar o seu irmão. Isso é uma deturpação da fé e do respeito que se tem às coisas sagradas. Então o cardeal foi obrigado a tomar aquela decisão na época. Mas o costume ainda é e ainda se mantém, viu, Zancopé? Padre Marcos, nós estamos na Sexta-feira Santa. A quaresma se encerrou ontem? A quaresma se encerrou na quarta-feira. Quinta-feira já é ontem. Eu aproveito para a gente relembrar alguns pontos, né, que nós temos. Quaresma, o que significa a quaresma que nós passamos? 40 dias, é isso? A primeira grande quaresma aconteceu com o povo hebreu. Foram 40 anos de caminhada do Egito para Canaã, a terra prometida, a terra que Deus deu como liberdade para aquele povo que tanto sofreu. Deus ouviu o clamor deles, que queriam sair daquela situação de escravidão, de morte que enfrentavam com relação ao faraó. E Deus os libertou. Então foram 40 dias, uma quaresma de 40 anos de deserto até chegarem onde chegaram. E conseguiram chegar. Então é um período de privação, de sofrimento, de penitência, mas que leva concretamente a um melhor lugar. Depois a segunda foi o próprio Jesus, que passou os 40 dias no deserto. Pouco antes de iniciar sua vida pública, nós nos lembramos bem, ele se recolhe e ali no deserto, em silêncio, em oração, praticando o jejum que hoje se pratica na Sexta-feira Santa. Por isso aí a solidariedade com o Nosso Senhor. Se ele ficou 40 dias em jejum, eu não posso ficar hoje, Sexta-feira Santa, em jejum? Então, depois de tudo isso, qual foi a vitória dele? Enfrentou Satanás. Enfrentou e venceu o demônio, que por 3 vezes o tentou ali. E ele, sim, filho de Deus, mas ali, na pessoa de Jesus, pessoa humana, ser humano, com todas as dores, passando fome, passando necessidade, conseguiu enfrentar pela força que recebeu do Espírito Santo. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de vivermos esses 40 dias. É um período rico da igreja que nos prepara para a Páscoa, a ressurreição do Senhor, que é o tema principal de toda a fé cristã, a vitória do Senhor sobre a morte. Então, esses 40 dias é um período em que a igreja recomenda que a gente se penitencie, reze um pouco mais, medite um pouco mais sobre a fé. Lembre que Jesus, embora o seu mistério da sua encarnação já aconteceu há 2000 anos atrás, mas ele não está ultrapassado. Jesus é sempre presente, Jesus é sempre atual. A sua ação no mundo sempre será o hoje e o agora até o fim dos tempos. Então, não é uma coisa que foi vencida. E, além de tudo, esses 40 dias também levam a gente a procurar exercícios de penitência. Fazer caridade para o próximo, de uma maneira particular. Pedir perdão de nossos pecados, reconhecendo que nós não somos perfeitos, nós temos falhas. Dedicar um tempinho mais para amadurecermos ou então reanimarmos a nossa fé, que quantas vezes entra em crise. São 40 dias para isso. E esses 40 dias terminam agora nessa semana que nós estamos vivendo. Terminam na Semana Santa. A quaresma desemboca para a nossa vitória. Quer dizer, ninguém se penitencia, ninguém faz jejum, ninguém pratica uma caridade de maneira mais especial nesse período para terminar, ainda mais esse ano, eu brinco com meus paroquianos, que a Páscoa caiu no dia 1º de abril. Ninguém faz, né? Ninguém vai fazer 40 dias para terminar numa brincadeira, não é um período mandrake, é um período real, de bom senso, e hoje nós estamos no coração dessa vitória. Quem se preparou vai receber a vitória que Deus dá para todos aqueles que o amam. Que é justamente, foi ontem a ceia de Jesus, dizendo, eu vou estar com você. Você está comigo? Eu estarei com você. E hoje, morro por você. Está aí minha prova de amor. E amanhã, você não duvidou que eu iria morrer e ressuscitar? Pois bem, agora você pode vir e tocar em mim. Estou aqui, estou vivo. Então, é uma coisa fantástica, uma coisa que realmente nos reanima. É preciso aproveitar o dia de hoje para a gente dar uma sacudida na gente, sabe? E rever essas coisas boas que a gente tem dentro da gente,
que é esse lado espiritual, esse lado divino, esse lado misterioso, esse lado santo, que deve sobrepor, sem dúvida nenhuma, a nossa vida de pecadores. Padre Marcos, ainda na sequência deste calendário, né? Hoje nós estamos na Sexta-feira Santa, último domingo foi Domingo de Ramos. Qual o significado do Domingo de Ramos? Esse nós celebramos domingo foi muito bonito, aliás, todos os anos, né? Tenho certeza que a maioria dos ouvintes que estão conosco, telespectadores, sabem como foi bonito na sua comunidade, na sua paróquia, porque é o período em que Jesus começa. Ele poderia ter desistido, ter voltado atrás, ter se arrependido, mas não, ele assumiu as dores, assumiu o compromisso de ir até o fim da sua caminhada, que seria a morte e a ressurreição. Então, o Domingo de Ramos é a solenidade em que ele oficialmente entra na Cidade Santa, porque Jerusalém representa o coração de todos os povos a quem Jesus vai salvar, né? Jerusalém é a cidade eterna. Jerusalém que hoje está na terra, amanhã será a cidade celestial. É Jesus levando todos nós para essa cidade santa, para esse lugar. E ali foi acolhido, foi saudado pelo povo, mesmo que tinha suas dúvidas, não sabia bem o que ia acontecer, mas sabia que ali estava o Messias. Ali estava alguém que merecia ser aplaudido, ser acolhido, ser amado, né? Ser reverenciado. Depois, claro, a história mostrou que, nesse período que nós celebramos no dia de hoje, houve justamente essa combinação, essa traição de parte do povo para denegrir esse acolhimento que houve no Domingo de Ramos. Mas eu vejo o que aconteceu no Domingo de Ramos, uma expressão verdadeira do que nós temos no coração, tanto naquela época quanto nos dias de hoje. No fundo, um amor sincero que as pessoas têm para com Deus. Só que às vezes não sabe como demonstrar. Então, no Domingo de Ramos, fica como aqueles ramos todos jogados no chão, que na verdade eram os mantos que as pessoas usavam, as roupas, as vestes, naquela época, proporcionavam, tinham essa facilidade. Então, se tirava aquele manto e jogava no chão, como dizendo, passe aqui por cima. Quer dizer, abençoe-nos a todos nós, né? Então, é um sinal de acolhida, é um sinal de alegria, de um Deus presente sendo acolhido. Padre Marcos, nós estamos falando de fizemos referência à Quaresma, Domingo de Ramos, né? O jejum hoje, mas eu estou, assim, esperando o domingo, que é Páscoa, e vou me afundar no chocolate. Vou descontar todo este período de Quaresma, o jejum da sexta-feira. Qual é o significado do chocolate na Páscoa? Não vamos tirar não, tá? Porque tenho certeza que o padre também vai receber o seu, né? Mas, mas é claro, porque não, eu estou fazendo né? a pergunta porque é exatamente esta colocação, né? A gente passa por um período de privação, né? E aí chegamos no domingo de Páscoa, que é o fim das penitências, sim, né? sim. Fim das penitências, é a vitória, é a conquista, né? Então, é mais ou menos também como o Natal, né? Que tem a sua tradição. No Papai Noel, ninguém vai substituir um menino pelo velhinho, não. E nem o velhinho pelo menino. Mas é um complemento, é algo que justifica o Natal. Quem sabe uma situação a gente explica sobre isso. Hoje, nós estamos aqui para falar justamente disso. Ninguém quer trocar o Cristo ressuscitado por um ovo de chocolate. Tenho certeza que não. Mas... não é esse aspecto que eu estou colocando. Não é. Né? Eu estou colocando o seguinte, eu passo por 40 dias de privações. Né? Depois... Mas agora é festa, eu me esbaldo, a Páscoa e tal. Acaba, eu esqueço tudo o que aconteceu, o que eu fiz nesses 40 dias, né? Quarta-feira de cinzas, jejuando na quarta-feira, jejuando na sexta-feira, por um domingo maravilhoso. Com muito macarrão, muita comida, muita bebida e sobremesa, ovo de chocolate. Sim. Mas é claro, o Zancopé, o chocolate a gente sabe, né? É a doçura da Páscoa. Se a gente for fazer o paralelo entre o Cristo ressuscitado, não existe alegria maior. Não existe alegria maior para nós sabermos que tudo que Jesus falou, tudo que ele pregou, tudo que ele disse
antes de morrer, aconteceu. Inclusive a sua ressurreição, a sua vitória, que vai acontecer domingo, e nós esperamos que isso aconteça. Por isso que domingo é o fim das penitências. Acabou justamente isso que você falou, esse jejum, esse sacrifício todo. Então, assim como alguns vão assumir o seu chocolate, outros vão tomar o seu refrigerante, vão voltar a consumir carne, quem ficou todo esse período sem, ou qualquer outra penitência. Mas, particularmente, o chocolate, porque é uma tradição que vem muito antiga, né? Muito antiga, é uma experiência bonita, porque todos nós sabemos que o coelho não produz o ovo, Tem né? nada a ver com a Páscoa, o podia coelho. ser a galinha da Páscoa, né? Mas a gente vê que é um simbolismo, é um Coelho momento... é a procriação. Né? Que a gente vê a geração da vida que se multiplica com facilidade e é boa. A gente tem que ver justamente a vida, meus irmãos, pelo lado da Páscoa de Cristo, não pelo lado do nosso dia a dia, senão é um desespero danado, né? A vida tem que ser bem entendida, ela tem que ser multiplicada, ela tem que ser celebrada, ela tem que ser partilhada, ela tem que ser bem aproveitada, porque o nosso momento aqui na Terra é curto. Então, toda essa alegria, esse prazer de se comer um ovo de chocolate, a doçura que vem dele, de estar ali quebrando todo esse período de cansaço, de provação, para nós justifica bem o que nós queremos dizer a nível litúrgico, que é justamente isso. Acredite em Deus. Não viva sem Ele. Não o dispense, porque Ele tem que ser a alegria da tua vida. Ele tem que ser o prazer da sua vida. Ele tem que ser o doce diante desse amargo que nos desgasta o tempo todo, a todo instante. Eu creio que a simbologia é perfeita, não poderia ser melhor. Tem que ser mesmo o coelho da Páscoa com o seu ovo. Não podia ser mais doce. Padre Marcos, vamos mudar o segmento da nossa conversa, o rumo da nossa conversa. Até os anos 60, o Brasil era considerado o país mais católico do mundo. As estatísticas indicavam 98% da população como sendo católica e os 2% restante para todas as outras crenças, né? Hoje mudou bastante. Hoje, eu não sei nem se... porque a igreja era muito forte, né? As pessoas até não respondiam corretamente às pesquisas, pelo menos naquela época, né? Hoje nós temos um avanço muito grande, ou eu diria uma diminuição muito grande do catolicismo do Brasil. O senhor já parou para refletir sobre isso? Sim, acho que é uma realidade para todos nós, porque nós vemos que as pessoas, à medida que o tempo passa, vão questionando mais coisas, vão descobrindo novos caminhos, porque uma coisa é você seguir uma religião por não ter outro caminho, outra coisa é você ter a liberdade de escolher aquela que você quer, né? Então, hoje, existem realmente pessoas que estão optando por outros caminhos espirituais. Motivos são muitos. A gente deveria fazer, sim, uma enquete, uma pesquisa, justamente desses que, por algum motivo, hoje estão experimentando um outro tipo de vida espiritual, que não aquela transmitida pela Igreja Católica, para nós sabermos se existe realmente algum motivo que faça com que isso tenha algum tipo de lógica, né? Qual seria o motivo? É evidente que isso acontece. Nós podemos dizer que hoje praticamente 70% do povo brasileiro é católico, né? Agora, desses 70%, nós também temos que nos questionar aqui, com toda a frieza, desses 70%, quantos são os praticantes? Quantos são os católicos praticantes que têm... O que seria, padre, um católico praticante? Aquele que é convicto da sua fé, que tem um conhecimento da doutrina da sua religião, que procura, dentro do possível, praticar tudo que a igreja pede, nos seus mandamentos, nos seus documentos, nas suas orientações, participantes, inclusive, dos sacramentos, principalmente da confissão e da missa. Então, não posso dizer aqui, não seria verdadeiro para dizer qual a porcentagem de católico praticante, eu não sei. Agora, nos preocupa isso? Sim, nos preocupa. Nós precisamos ver aonde que nós estamos falhando. Por quê? Aonde? Como melhorar?
Isso é preciso. A igreja tem procurado, sobretudo nas últimas décadas, reavaliar a sua evangelização. A CNBB, através dos bispos, que reúne todos os anos, agora em Aparecida, tem discutido novas metas pastorais, novos meios de evangelização. Temos aumentado, inclusive, o trabalho ecumênico, o diálogo com outras religiões, para que não se trate de uma competição para ver quem pode mais. A questão realmente não é essa, Isa, meus queridos ouvintes e telespectadores. Não é. Nós queremos que a pessoa, naquela espiritualidade, encontre-se com Deus e sinta esse Deus vivo. Agora, eu, como padre, como católico, que tenho muita convicção da minha fé, eu não deixaria por outra, embora respeite todas. Então, um outro deixou. Por quê? Qual foi a pergunta que ele não encontrou resposta? Qual foi a situação que o desagradou? E houve um motivo justo? Porque se não há um motivo justo, temos que respeitar a liberdade da pessoa que está buscando. Não podemos culpar a igreja. Agora, se houve um motivo justo pelo qual ela deixou, esse motivo tem que ser estudado, trabalhado, porque nós valorizamos cada ovelha do nosso rebanho, nós vamos prestar contas a Deus de cada pessoa batizada na Igreja Católica, que se saiu por um descuido nosso, dos líderes da igreja, nós haveremos de prestar contas. Então, agora, o porquê, realmente, nós devemos perguntar para esse povo aí que a gente continua amando, sempre vai amar, mas nós também gostaríamos de saber a resposta dessa pergunta desses que um dia estavam conosco e hoje nos deixaram. Estamos conversando com o Padre Marcos. O Padre Marcos é da Paróquia Mãe do Salvador, na Diocese de Santo Amaro. E a campanha da fraternidade deste ano, Padre Marcos, fala sobre superação da violência. E nós estamos num mundo com problemas cada vez mais graves, né? Violência ao extremo, terrorismo, guerras, refugiados, intolerância, a lista é enorme. E a igreja coloca como tema superação da violência. A campanha da fraternidade. Reflexão, é isso que eu gosto muito desse período da Quaresma, porque todos os anos, desde 1961, não dá para esquecer porque foi o ano do meu nascimento. Eu nasci e nasceu comigo a campanha da fraternidade, né? Com 3 padres lá do Rio Grande do Norte, que tinham aquele objetivo de fazer uma campanha para arrecadar fundos e tudo mais. E depois isso foi crescendo, e hoje nós temos aí há muitos anos a campanha da fraternidade, justamente colocada de propósito, é bom que você destaque isso, nesse período que termina agora, dentro da Quaresma, porque já que Quaresma é um tempo de penitência, é um tempo de meditação mais profunda, de análise da vida, daquilo que nos cerca, então colocarmos temas que nos façam pensar um pouquinho, além do litúrgico, para a gente realmente sentir que os nossos pés estão no chão. Nós não estamos trabalhando coisas hipotéticas. A Quaresma é para a gente aplicar numa Páscoa que vai acontecer de maneira real. Nós somos seres sociais, nós convivemos com pessoas. Então, a campanha da fraternidade, todos os anos, nos faz a gente pensar num tema. Só o tema já está desgastado, porque é sempre atual e parece que sempre vai ser. A gente não consegue fugir do tema da violência. Até uma criança já sabe o que é isso. Então, a igreja esse ano nos propôs isso. Nós meditamos nesses 40 dias sobre tantas formas de situação que destroem a vida humana, todas as situações que você mencionou a nível mundial, e a CNBB, a Campanha da Fraternidade, especialmente a nível de Brasil. Essa intolerância religiosa, discriminações, preconceitos, esses atentados contra o ser humano, contra a dignidade, falta de respeito para com o próximo. Quantas e quantas e quantas situações que poderiam ser diferentes se os seres humanos usassem um pouquinho mais a sua inteligência e o seu coração. Parece que, para ser uma pessoa violenta, está faltando isso, inteligência e coração. Nós estamos cercados de maldade. A maldade consegue abafar tanta coisa boa que tem aí, acontecendo também,
mas a violência sempre é destacada nos meios de comunicação, de maneira geral, nos assuntos do dia a dia, nas rodinhas dos amigos, em qualquer lugar em onde se reúna povo. O que se discute? Não se discute tal pessoa que ajudou não sei quem, ou outra que fez uma caridade imensa, ou um ato de caridade que tal empresa praticou para com uma instituição de caridade. Isso não se fala por quê? Tudo isso que são coisas boas está sendo sufocado pela maldade do ser humano. Então, realmente, não tem coisa mais atual do que a gente discutir sobre isso, e não discutir por discutir. Mas o que a igreja propôs com essa campanha da fraternidade? Você, meu irmão, minha irmã, particularmente a sua pessoa, o que você pode fazer para evitar essa violência? Violência doméstica, a falta de compreensão e tolerância no trabalho, o respeito aos seus colegas que estudam do lado de você, na sua classe, que convivem com você, pessoas de outra cor, ou pessoas que têm um costume, uma crença diferente da sua. Porque a violência começa com pequenas coisas, com pequenas agressões. Então a campanha da fraternidade procura mostrar isso. Todos nós estamos sabendo de grandes violências, balas e tiros, mortes e assaltos, roubos e desvios. Mas esta campanha também nos mostra que eu também posso colaborar com a violência na minha casa, em qualquer lugar que eu estiver. É preciso que eu repense um pouquinho e não me deixe me contaminar por toda essa ruindade que existe aí fora, mas que eu saiba me defender um pouquinho. E, além disso, além de não fazer mal para as pessoas que eu amo, para mim, para as pessoas que eu amo, segundo a campanha, o que eu posso fazer além? O que eu posso fazer para o meu próximo? Para as pessoas que estão cruzando aí o meu dia a dia, todo dia. Desde um simples bom dia, até uma ajuda mais concreta, quando for possível, né? Em situações extremas. Padre Marcos, estamos falando de uma situação de violência, aí eu falo, Padre Marcos, é muita violência, eu não consigo mais, né, entender o que está acontecendo. Aí o senhor diz para mim, Zancopé, tenha fé. Aí eu tenho fé, mas eu não muda nada, padre. É porque a sua fé não muda a atitude do outro. A sua fé muda a sua atitude. Então, se todos tivessem fé, que é o respeito a Deus, não teria violência. Eu não posso, como dizia, eu posso incentivar uma pessoa a comer. Isso mas não precisa nem incentivar, padre. Mas uma pessoa padre. Que tem aí um problema de alimento, né, que não está conseguindo se alimentar direito, eu posso tentar animá-la a se alimentar. Uma pessoa com bulimia, com uma outra doença qualquer aí. Mas eu não posso comer por ela. Eu não posso. Tem certas coisas que a gente não pode fazer pelos outros. Então, eu rezo pelo irmão, para que ele não seja violento. Mas se ele sai quebrando a casa, a minha fé não vai lá segurar os braços dele. Então, é uma questão realmente que passa por atitudes pessoais. Cada um tem que fazer a sua parte para que a violência diminua. Mas, absorvendo toda essa ruindade do meio em que a pessoa está, e aí se justificam 1000 fatores, cresceram sem família, sem amor, sem carinho, sem piedade, sem compaixão, sem religião, enfim, cresceram sem tudo. E agora estão tentando tirar o quê? O nada, não tem nada dentro de si que possa fazê-los entender e viver na paz. Então entra no mundo da violência, é o que eles receberam, é o que vão passar, infelizmente. Sem contar que alguns realmente receberam amor, carinho e jogaram fora tudo isso, desprezaram e hoje são contra-testemunhos do que receberam, né? Padre Marcos, que é ano do laicato, é isso? Laicato? O ano do laicato foi instituído, né, como o ano dos leigos. Nós já tivemos, por exemplo, o ano sacerdotal, onde nós meditamos um pouquinho a figura do sacerdote, a importância do homem de Deus, a importância da gente buscar a espiritualidade, as coisas sagradas, a seriedade com que a gente deve exercer nosso ministério. O ano mariano, dedicado de maneira particular aos 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, e aos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. E agora o ano dos leigos, o ano onde a gente destaca o leigo
é a igreja, não somente faz parte da igreja, o leigo é a igreja, junto com o clero. Destacar a importância, a missão de cada um no seu trabalho, na sua pastoral, naquilo que eles oferecem dentro e fora da igreja, como seu testemunho de amor a Deus, como sua prática concreta da obra de Deus. Então, os leigos não podem ser considerados como os últimos, nem os primeiros. Somos a igreja do Senhor. Fazemos parte de uma mesma congregação de fé, cada um no seu trabalho pastoral. Então, esse ano nós vamos continuar, passando o dia de hoje, passando agora a Páscoa no domingo que vem, e seguindo, vamos continuar meditando nas nossas igrejas, nas nossas homilias, nas nossas reuniões pastorais dentro da igreja. Vamos continuar meditando sobre textos dos leigos, sobre mensagens teológicas que motivem nossos leigos a continuar, a seguir sua caminhada, a cumprirem, a fazerem as coisas que podem fazer para mostrar que amam a Deus e querem servi-lo, servindo aos irmãos. Nós precisamos disso, da consciência e da atuação dos leigos na igreja. Padre Marcos, eu sou um leigo, né? Aí eu pergunto para o Padre Marcos sobre o Papa Francisco. Que o senhor é sacerdote há 27 anos. 27, graças então, a Deus. Então o senhor já teve, se bem que né, houve aí um Papa mais longevo nesse período aí, mas tivemos 3 papas, vamos colocar assim, né? E o Papa Francisco é o atual. Aí a pergunta do leigo, né? O senhor está convocando o leigo para a igreja. Papa Francisco, ele é agressivo, ele é mais progressista, então aqueles que o criticam, aqueles que o aplaudem, onde é que eu, leigo, fico? Fica no meio termo. Porque bom, não só o Papa Francisco, mas todos, eu mesmo. Sim. Eu mesmo agora, tem gente me aplaudindo e gente me vaiando. Para todo ser humano é assim. Nós temos que aprender a conviver com o positivo e o negativo. É isso que faz a vida, né? O sim e o não. Tem pessoas que o apoiam, tem pessoas que o rejeitam. Fazer o quê? Isso sempre foi em toda a história da igreja, em todos os seres humanos. Porque se é difícil ser padre, quer dizer, você levar uma comunidade de fiéis em união, as pessoas são tão diferentes, vêm de formações tão diferentes, de formas de expressões tão diferentes, e você uni-los todos ali, porque nós não somos robôs, somos seres humanos, tem que ser respeitados nas nossas diferenças, mas temos que ter algo em comum. Então é em nome desse algo comum que a gente faz todas as coisas. Então, eu, como sacerdote, dirijo o que é base e o povo de Deus procura realmente cada um pegar para si aquilo que é essencial para a sua vida de fé. O Papa Francisco não é diferente dos outros papas. Ele tem uma ótima formação teológica. O Papa Francisco, ele é muito popular. Ele trouxe para a igreja uma renovação pastoral muito grande, porque Bento XVI era um grande acadêmico, um grande teólogo, né? E o Papa Francisco também é, de certa forma, um grande conhecedor, uma cultura muito vasta. Mas o foco do Papa Francisco é um pouco diferente. Já está mais com nossos irmãos na prática da caridade e do amor fraterno. Tanto que podemos identificar o Papa Francisco com o nome de Misericórdia. É o Papa da Misericórdia. É o Papa que acolhe pessoas de rua no Vaticano. Quer dizer, você está aí com essa roupa suja aí, vai lá na lavanderia lá e lava a sua roupa lá e sai perfumado. Aí, num certo dia, ele sai e vai... Tem 10 barbeiros para cortar o cabelo dele lá na Santa Sé e vai lá no bar da esquina. Para estar com o povo. Transmite, visita as famílias. Quer dizer, se torna simples. Traz a igreja mais para junto do povo. Por isso que eu acho que combina muito bem o Ano dos Leigos com um Papa que dá toda essa atenção, todo esse carinho, todo esse amor diretamente aos leigos, não só ali da sua cátedra, do seu palácio episcopal, mas, e com os documentos, mas com a prática,
com a vivência, com o estender a mão de verdade, com o abraçar concreto, com o dar algo de si para o seu irmão, para ser o exemplo. Ele é o exemplo, ele não quer nada que seja supérfluo, ele quer aquilo básico que todas as pessoas deveriam ter, e às vezes nem isso tem. Então, eu acredito que tem tudo a ver o ano do laicato com Sua Santidade, o Papa Francisco. Padre Marcos, o senhor nasceu em 61, então tem um período anterior a isso, onde a igreja era muito forte politicamente. A igreja tinha uma ingerência nos governos do mundo todo. E, como eu disse, um país com 98% de católicos, né, é lógico que a igreja tem uma influência maior. Aliás, lembro, as pessoas eram registradas no cartório civil e, quando chegavam no batismo, o padre acrescentava um outro nome. Então, o senhor chegava lá, Padre Marcos Vieira da Cunha. Não, hoje é dia de São Gabriel, então ele chama Marcos Gabriel Vieira da Cunha. Então, o senhor tinha no registro civil um nome, no batistério um outro nome. Né? Tão forte era a influência da igreja. Hoje isto mudou. Mudou para melhor, ou o senhor acha que a igreja deveria ser mais preponderante ainda nos aspectos políticos do nosso país? Realmente aí é um ponto de vista pessoal, né? Sim. A gente que está sendo entrevistado, muitas pessoas pensam certamente de maneira diferente, porque aqui não é questão de dogma, né? Então a gente pode discordar Sim. de algumas coisas, né? Tem pessoas que acham que foi para melhor. Quantos não são os católicos que acham que o lugar da igreja é na sacristia e dentro do templo? E a missão da igreja é anunciar o evangelho. Você pega a palavra de Deus e traduz de maneira mais simples para aquele povo que lá está, para ouvir a mensagem do Senhor, que depois volta para casa e procura praticar. Outros, também de igreja, também católicos batizados, como eu e você, já acham que a igreja, ela tem que ser também, ela está inserida num contexto, então ela tem que ser social, ela tem que responder concretamente às situações que a sociedade está vivendo ali, no aqui e agora da história. Eu tenho a minha opinião com relação a isso, que é o seguinte, guardando o bom senso, porque sempre existem exageros dos dois lados, a igreja, ela é missionária, a igreja é evangelizadora e a igreja é também aquela que atua no contexto em que ela está. Ela é prática, ela é a ação de Deus na vida da sociedade e do ser humano. Então, a igreja tem que ajudar os seus filhos a caminharem, porque os seus filhos são também o quê? Cidadãos. São cidadãos. Têm direito à prática de uma vida cristã dentro da sociedade. Tem direito a voto, tem direito a escolher o seu partido político, tem direito a escolher as suas ações transformadoras da sociedade. Então, a igreja tem que se reservar aqui. Sim, ela anuncia a boa nova do Senhor e mostra como essa boa nova pode ser exercida na prática. Então, a igreja tem que ser social. Por isso que a igreja trabalha esse tema e com muita tranquilidade, eu creio até, na grande maioria das paróquias, das dioceses, no Brasil e fora dele. Mas sempre assim, com aquele receio, com aquele bom senso de não extrapolar. Porque, infelizmente, algumas pessoas da própria igreja, às vezes exageram, extrapolam de um lado ou de outro. Ou nós não estamos aqui para criar um grupo de alienados e nem também para criarmos ativistas, não é? Que vão sair por aí com uma determinada linha de conduta social, já que o papel da igreja fundamental é a palavra de Deus e a evangelização. Encontrar esse meio termo, Zancopé, que é a minha opinião, que é aquilo que eu aceito na igreja, é o que eu recomendo e que eu acho que a igreja tem procurado fazer. Mas nem sempre tem acertado, e isso tem criado realmente grandes transtornos. Quanto à influência, isso é óbvio, não tem mais a influência. E eu acho bom, porque, por exemplo, no Brasil, nós somos um país leigo. A autoridade deve ser leiga, respeitar os valores que a sociedade tem. Somos a maioria de um povo católico. Então, por exemplo, não vejo um sentido se tirar, por exemplo, um feriado de Nossa Senhora Aparecida. Mas acho que o poder público
e o poder da igreja são dois paralelos. É difícil a gente tentar caminhar junto, sobretudo hoje em dia, onde as pessoas exercem com direito a sua liberdade de escolha, né? Padre Marcos, o senhor que é da paróquia Mãe do Salvador na Diocese de Santo Amaro. Então eu vou insistir aqui nessa... O senhor, é maravilhoso conversar com o senhor permite, né, que eu, de vez em quando, enverede por outros caminhos. Seria muito fácil eu trazer o Padre Marcos aqui, pedir para ele rezar, pedir para fazer a sua mensagem, não sei o quê. Mas eu vou por outro lado. O senhor fez aí uma explanação maravilhosa, mas eu não acredito em nada do que o senhor falou. Nós passamos de quaresma, o bom foi o carnaval. Aí passamos a quaresma, hoje sexta-feira santa, mas eu estou esperando o domingo de Páscoa. Alguém que chegue para o senhor e diga como eu estou colocando aqui, padre, o senhor não me convence, né? Como o senhor reage diante de alguém que chega, padre, não está certo isso que o senhor está falando, não. É assim que se separa meninos de homens, né? A gente tem que aprender a conviver com todas as opiniões, com diferenças de opinião, realmente. A gente tem que aprender, porque às vezes, inclusive, quando uma pessoa é contrária àquilo que a gente diz, ela tem um motivo para ser contrária, assim como eu tenho um motivo de dizer o que eu disse. A gente amadurece com opiniões diferentes. A gente cresce com isso. Então, se é algo que pode ser conversado, amadurecido, qual o problema seria, por exemplo, um dos dois voltar atrás depois de uma boa conversa, depois de um bom papo? E mesmo que não voltasse, o A continua sendo A e o B continua sendo B, mas o mais importante de tudo, o ser cristão ali, é reconhecer e respeitar a figura e a pessoa do outro. Por exemplo, eu não posso mudar a doutrina da igreja só para satisfazer a pessoa com quem eu estou conversando. Não posso. Ele vai ter que aceitar o que eu penso, porque eu sou da igreja. Agora, o outro também não é obrigado a mudar a opinião dele, porque ele tem uma opinião contrária à minha. Alguma doutrina que eu ensino ele não aceita, algum princípio espiritual que ele não crê. Vai saber por que ele formou essa opinião dele. Da onde veio essa opinião? Não deve ser simplesmente do contra, não é uma revista de quadrinho. É alguém que teve uma formação para achar que eu estou errado. E vice-versa. A minha formação, num diálogo X, chega à impressão de que eu acho que ele está errado no que ele pensa. Mas, entre o achar e o ser realmente, a gente fica com a opinião dos dois. Depende do assunto, depende da situação. Se respeita pensamentos diferentes e se aprende a ouvir sim e não. E que isso seja um motivo de amadurecimento, de crescimento, tanto para um quanto para outro. Assim se vive numa sociedade democrática. Isso é uma sociedade que respeita o cidadão, que valoriza cada pessoa com a sua forma de pensar e de ver a vida. O senhor já fez uma análise, estamos ainda no mês de março, né? No dia 30, terminando o mês de março, o senhor já fez uma projeção lá na sua paróquia sobre este ano de 2018? Todos os anos, a gente é obrigado a fazer isso. Todos os anos. Eu já estou lá nessa paróquia há 5 anos, graças a Deus. E sempre quando chega nesse período de Páscoa, hoje não, porque hoje é feriado, o pessoal está descansando, mas na semana seguinte, passando esse período, comendo nosso ovo de chocolate, a gente começa a reprogramar tudo de novo. Nós sentamos enquanto comunidade, com os principais membros que trabalham na pastoral, não aqueles que frequentam a missa, porque são muitas pessoas, mas aqueles que estão à frente, e analisamos. Como é que foi esse ano que acabou agora, com a Páscoa? O que nós conseguimos fazer de bom? O que não foi tão bom assim? O que recuou? O que realmente, ao invés de ficar estável, recuou e precisamos melhorar? Em todos os sentidos. Pastoral, dentro da igreja, fora da igreja, atuação, enfim. E aí procuramos aplicar, fazemos nossos projetos, nossos objetivos e tentamos melhorar para o ano seguinte, até a Páscoa
de 2019. Esse planejamento, essa análise, esse estudo é necessário. Por quê? Porque as coisas mudam muito rápido. A sociedade está vivendo uma transição gigantesca. Então, coisas que hoje são assunto, amanhã já não são mais. Dúvidas e necessidades que as pessoas precisam de uma resposta hoje, se eu der daqui a 1 ano, não vai precisar mais. Já não serve mais para mim. Então, nós temos que atualizar as nossas necessidades. Quer dizer, uma evangelização concreta, prática. O que o povo está precisando? Para não ter que buscar em outro lugar, como agora você disse agora há pouco, com relação à saída da igreja. Vamos tentar melhorar isso? Concretamente, na sociedade, onde o povo está sofrendo mais? Quais são as principais dúvidas que estão surgindo que a igreja pode ajudar a responder, a fazer as pessoas caminharem de maneira mais clara? Então, vamos tentar levar isso também na nossa prática pastoral. Todos os anos temos que fazer isso. Já está preparando para a semana que vem essa? Já está tudo pronto. A pauta é 5 vezes maior que essa aqui de hoje. Mas para nós é isso aí. A gente está aqui para isso. Está aqui para justamente conversar, trabalhar, partilhar, aprender, acertar, errar. É assim que se vive, né? Assim que é ser humano. Acho que é bacana do ser humano. Descobrir-se a cada dia. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz há alguns anos para o senhor, quando o senhor estava sendo transferido lá para a paróquia Mãe do Salvador. Como alguém que está numa paróquia privilegiada, né, como era o teu caso, vai para uma paróquia altamente carente? Bom, você deve estar falando no nível financeiro, né? Porque eu não vejo isso privilegiado, porque onde tem povo, tem que estar o padre. Então, não importa se eu estou aqui ou se eu estou acolá, a gente tem que estar onde o bispo manda. Nós somos preparados para isso. O padre, no período de estudo, quando ele está em formação, ele é preparado para o celibato. Ninguém pode dizer que não foi preparado para isso. Ele é preparado para o desprendimento, ele é preparado para a obediência ao senhor bispo, não é? Então, onde o bispo mandar? E naquele caso, por exemplo, estávamos numa realidade, que eu não me atrevo a dizer que é boa, que é ruim, é uma realidade ali. Não, eu que disse, né? Que o senhor estava numa região privilegiada, numa paróquia privilegiada, e foi para uma paróquia extremamente carente. Olha só, financeiramente falando é verdade, mas humanamente falando, de maneira nenhuma. Estava numa paróquia e fui para outra, como poderia ser o contrário também, e graças a Deus... Aí seria uma promoção. Alguns dizem que é promoção, né? Sabe, Zé Copé, eu não costumo ver por esse lado, nem como promoção, nem como castigo. Sim. Eu realmente estou ali para atender o povo, onde estiver, com todo carinho, com todo amor. Ninguém tem culpa, nem de estar numa paróquia, nem de estar na outra. Todos merecem um sacerdote. Todos merecem, né, alguém que fale de Deus, que os ajude, que os abençoe. Ninguém é culpado por ser o que é. Ao contrário. Graças a Deus que eu sou o que eu sou. Então, eu não vejo isso nem como castigo, nem como premiação, nem como nada. Eu simplesmente vejo que eu estava trabalhando numa paróquia mais central. O bispo, naquela época, que era Dom Fernando, precisou de mim numa área de missão. E Deus me deu a graça de eu estar preparado para realizar o que era preciso, porque se eu não tivesse competência, eu não poderia fazer. Mesmo lá, em qualquer lugar, a gente tem que ter competência para fazer o que faz. Tanto na paróquia central como de periferia, todos exigem competência do sacerdote. Preparo, disposição para ele fazer o que ele tem que fazer. Eu fui e fiz. Depois saí e hoje eu estou em outra realidade. Porque quando você falou, há muitos anos atrás, naquela época eu fui para a paróquia Santíssima Trindade. Hoje eu estou na Mãe do Salvador, que também continua sendo periferia, mas, sinceramente, para mim, é o povo de Deus que está lá e eu me sinto privilegiado de poder ter essa missão de cuidar desse povo querido e a minha família. A paróquia é que precisava que o senhor estivesse lá, o senhor entendeu o que eu perguntei. Padre, nós estamos no finalzinho desta edição de Gente que Fala nesta Sexta-feira Santa. E eu gostaria de aproveitar esses minutos que restam para que o senhor mandasse a sua mensagem àqueles que nos acompanham e principalmente encerrasse com a oração que Jesus nos ensinou. Com muito prazer. Queridos irmãos, você ouvinte, você telespectador, é um dia marcante na nossa história. Mais um dia. Aquele dia em que o Senhor se fez ser humano
naquele dia em que ele morreu, permitiu-se ser crucificado, ele se inclinou para que todos nós pudéssemos ficar de pé e levantarmos a nossa cabeça. Esse é o nosso Deus, que domingo agora vai ressuscitar dos mortos, vai mostrar que o sofrimento não deve nos impedir de buscar nossa felicidade, que a dor não deve nos desanimar de maneira alguma, que as provações que fazem parte da vida estão aí para serem superadas. Vamos superar na força de Cristo, como Ele superou. Então, que o dia de hoje, para você, seja especialmente abençoado. Que essa força de Jesus na cruz alimente sua alma, seu espírito, seu ser, sua vida, a sua fé, que você possa continuar acreditando que a Páscoa é real. A Páscoa é a vida que se reinicia a todo instante. Por isso, para esse encerramento, agradeço, meu irmão, a todos aqueles que me disponibilizaram esse horário, a você que teve a paciência de me assistir, de me ouvir. Então, rezo agora, pedindo realmente a esse Senhor, que hoje morre e que amanhã ressuscita, lhe traga luz, alegria, dinamismo, esperança, ânimo, força para continuar a viver. Que seja Ele, Jesus, o seu exemplo. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ótima Sexta-feira Santa, Deus abençoe a todos, a cada um. Muito obrigado. Agradeço ao padre Marcos Vieira da Cunha, que é da paróquia Mãe do Salvador, na Diocese de Santo Amaro, que esteve conosco nesta Sexta-feira Santa. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Um bom final de sexta-feira, bom final de semana, boa Páscoa. Pode comer chocolate à vontade, né? Isso à vontade, tá liberado, sem pecado, viu? Mas só no domingo, hein? Gratos, até segunda-feira. Tchau, tchau.